Entre todas as histórias bíblicas que atravessaram séculos, poucos relatos despertam tanta curiosidade e fascínio quanto a vida de João, o discípulo amado de Jesus. Sua jornada transcende o comum e adentra território de mistério profundo, especialmente quando chegamos aos seus últimos anos de vida e às visões extraordinárias que recebeu na ilha de Patmos. João não era apenas mais um seguidor de Jesus. Ele fazia parte do círculo íntimo do Messias, junto com Pedro e Tiago, testemunhando momentos únicos como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Mas o que torna João verdadeiramente especial é o fato de ter sido o único apóstolo a não morrer como mártir, vivendo até a idade avançada e recebendo nos seus últimos dias uma das revelações mais impactantes já registradas na história da humanidade. Por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador romano Domiciano, João encontrava-se exilado na pequena ilha de Patmos, no mar Egeu. Esta ilha rochosa e árida, com apenas 34 km², servia como prisão para criminosos políticos e religiosos que incomodavam o Império Romano. João havia sido banido para lá por sua fé cristã e por sua pregação incansável do Evangelho. Aos cerca de 90 anos, o velho apóstolo poderia ter passado seus últimos dias em silêncio, refletindo sobre suas memórias com Jesus. Mas o destino tinha outros planos para ele. Foi neste cenário improvável, uma prisão rochosa cercada pelo mar, que João recebeu a mais extraordinária visão sobre o futuro da humanidade e o destino final de todas as coisas. Esta experiência seria registrada no que conhecemos hoje como o Livro do Apocalipse ou Revelação. Em um domingo, enquanto João estava no Espírito, um estado especial de conexão espiritual, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu uma voz poderosa como trombeta às suas costas, mandando-o escrever tudo o que veria e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. Ao se virar, João deparou-se com uma visão que mudaria para sempre sua compreensão sobre a realidade. Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, mas não como João o havia conhecido na terra. Esta era uma versão glorificada, radiante, com vestes que chegavam aos pés, cabelos brancos como neve, olhos como chama de fogo, pés como bronze refinado e voz como muitas águas. Esta primeira visão foi apenas o começo. O que se seguiu foi uma jornada através de dimensões espirituais, revelando eventos que se estenderiam desde aquele momento até o fim dos tempos e além. Antes de mergulhar nas grandes visões sobre o fim dos tempos, João recebeu instruções para escrever cartas específicas para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas não eram cartas comuns, mas mensagens diretas de Cristo ressuscitado para comunidades específicas. Cada carta seguia um padrão. Primeiro, Cristo se apresentava com uma característica específica relacionada à situação da igreja. Depois, elogiava os pontos positivos. Em seguida, corrigia os problemas. E, finalmente, fazia uma promessa aos vencedores. Mas estas cartas eram mais do que correções locais. Muitos estudiosos veem nelas um panorama profético da história da igreja através dos séculos. A igreja de Éfeso, por exemplo, era elogiada por sua perseverança e ortodoxia, mas criticada por ter abandonado seu primeiro amor. Esmirna era consolada em meio à perseguição. Pérgamo era advertida sobre falsas doutrinas, e assim por diante, cada mensagem carregando relevância tanto histórica quanto profética. Após as cartas às igrejas, João recebeu o convite mais extraordinário de sua vida: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas.
uma porta se abriu no céu, e João foi instantaneamente transportado para a sala do trono celestial. A descrição que João faz deste momento é de tirar o fôlego. Ele viu um trono, e nele alguém assentado, cuja aparência era como jaspe e sardônio. Um arco-íris esmeralda rodeava o trono. 24 tronos menores circundavam o trono principal, ocupados por anciãos vestidos de branco com coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, cada um diferente, um como leão, outro como bezerro, o terceiro com rosto de homem e o quarto como águia voando. Estes seres, juntamente com os 24 anciãos, adoravam continuamente aquele que estava assentado no trono. No meio desta cena celestial majestosa, João observou algo que o perturbou profundamente. Na mão direita daquele que estava assentado no trono havia um livro selado com 7 selos. Um anjo forte proclamava em alta voz: "Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos?" João começou a chorar muito, porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. Este livro continha os segredos do futuro, o destino da humanidade, os planos de Deus para o fim dos tempos, e parecia que permaneceria para sempre selado. Mas então um dos anciãos consolou João: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." E João viu, no meio do trono, um cordeiro como havendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos. Este cordeiro, Jesus Cristo, tomou o livro e toda a criação celestial irrompeu em cânticos de louvor. Quando o cordeiro começou a abrir os selos, eventos extraordinários começaram a se desenrolar. Os primeiros 4 selos revelaram os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco, conquista; o do cavalo vermelho, guerra; o do cavalo preto, fome; e o do cavalo amarelo, morte. O 5º selo revelou as almas dos mártires debaixo do altar celestial, clamando por justiça. O 6º selo trouxe grandes sinais cósmicos: terremotos, escurecimento do sol, lua tornando-se como sangue, estrelas caindo do céu. Era como se o próprio universo tremesse diante do que estava por vir. Entre o 6º e 7º selos, João testemunhou algo extraordinário: 144.000 pessoas sendo seladas nas suas testas, 12.000 de cada tribo de Israel. Ele também viu uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora, um momento de suspense cósmico. Então 7 anjos receberam 7 trombetas, e os juízos se intensificaram. As primeiras 4 trombetas trouxeram devastação sobre a terra, granizo e fogo misturados com sangue, uma montanha ardendo lançada ao mar, uma grande estrela chamada Absinto caindo do céu, e escurecimento do sol, lua e estrelas. A 5ª trombeta trouxe uma visão ainda mais perturbadora: gafanhotos saindo do abismo com o poder de escorpiões, atormentando por 5 meses aqueles que não tivessem o selo de Deus em suas testas. A 6ª trombeta liberou 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates e um exército de 200 milhões de cavaleiros. Uma das características mais intrigantes da visão de João é a repetição de períodos de tempo específicos que aparecem em diferentes formas: 42 meses, 1260 dias e tempo, tempos e metade de um tempo, que muitos interpretam como 3 anos e meio. Este período aparece em várias partes da visão. É o tempo que as 2 testemunhas profetizarão, o tempo que a mulher ficará no deserto, o tempo que a besta exercerá autoridade. Para muitos estudiosos,
Este é um período profético específico relacionado aos últimos eventos antes do estabelecimento do reino de Deus na Terra. Entre as visões mais enigmáticas está a das duas testemunhas. João viu dois profetas que receberiam autoridade para profetizar por 1260 dias vestidos de saco. Estas testemunhas teriam poderes extraordinários: fechar o céu para que não chova, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Após completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo as mataria, e seus corpos ficariam na praça da grande cidade por 3 dias e meio, sendo objeto de escárnio mundial. Mas então, para espanto geral, elas ressuscitariam e subiriam ao céu em uma nuvem, enquanto um grande terremoto destruiria 1/10 da cidade. A identidade destas duas testemunhas permanece um mistério. Alguns sugerem serem Moisés e Elias. Outros pensam em Enoque e Elias, os únicos homens que não experimentaram a morte. E ainda outros veem nelas uma representação simbólica da igreja ou do testemunho cristão. Uma das visões mais dramáticas mostra uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, grávida e gritando com as dores de parto. Diante dela aparece um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, cuja cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. O dragão queria devorar o filho da mulher assim que nascesse, mas a criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde seria sustentada por 1260 dias. Esta visão representa o conflito cósmico entre o bem e o mal, com a mulher simbolizando Israel ou a igreja, a criança representando Cristo, e o dragão sendo Satanás. O fato de 1/3 das estrelas serem arrastadas pela cauda do dragão é frequentemente interpretado como a queda dos anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião. João viu emergir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, com nomes de blasfêmia escritos sobre as cabeças. Esta besta recebia poder, trono e autoridade do dragão. Uma de suas cabeças parecia ter sido ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada, causando admiração em todo o mundo. Esta primeira besta exerceria a autoridade por 42 meses, blasfemando contra Deus e fazendo guerra aos santos. Depois, João viu uma segunda besta que subia da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como dragão. Esta segunda besta exercia toda a autoridade da primeira e fazia a terra adorá-la. O mistério aprofunda-se com a introdução do famoso número da besta, 666. A segunda besta faria com que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. Em contraste com as visões de juízo, João viu o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião com 144.000, que tinham o nome do Cordeiro e de seu pai escritos em suas testas. Estes cantavam um cântico novo que só eles podiam aprender, sendo descritos como primícias para Deus e para o Cordeiro. 3 anjos apareceram então com mensagens finais para a humanidade: o Evangelho eterno, a queda de Babilônia e a advertência contra a adoração da besta. Seguiu-se a visão da ceifa da terra, onde o Filho do Homem ceifava a terra com sua foice, e outro anjo ceifava as uvas da ira de Deus. Os juízos finais vieram através de 7 taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Estas pragas foram ainda mais intensas que as das trombetas. Úlceras malignas sobre os adoradores da besta, mar tornando-se como sangue de morto, rios e fontes transformados em sangue, sol queimando os homens com fogo, trevas sobre o trono da besta, secamento do Eufrates e, finalmente, a maior perturbação da natureza já vista. Entre as visões mais complexas está a de Babilônia, a grande prostituta assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. João a viu assentada sobre uma besta escarlata, cheia de nomes de blasfêmia.
tendo 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Em sua testa estava escrito: Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. A identificação de Babilônia permanece um dos grandes debates entre estudiosos. Alguns veem uma referência à Roma histórica, outros a um sistema mundial final de oposição a Deus, e ainda outros a uma cidade literal que surgirá nos últimos tempos. A destruição de Babilônia é descrita com grande dramaticidade. Em uma hora, toda a sua riqueza foi devastada. Os reis da terra, os mercadores e os navegadores lamentaram sua queda, pois ela era o centro do comércio e luxo mundial. Um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e não será jamais achada. A descrição de sua destruição é completa e final. Em contraste com o lamento pela queda de Babilônia, o céu irrompe em alegria pelas bodas do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, a Igreja, preparou-se e lhe foi dado vestir-se de linho fino, puro e resplandecente, que são as obras justas dos santos. João foi convidado a escrever: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esta é uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, prometendo bênção especial aos que participarão desta celebração celestial. Então o céu se abriu e João viu um cavalo branco. Aquele que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saía uma espada aguda para ferir as nações, e ele as regeria com vara de ferro. Em sua veste e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após a vitória sobre as forças do mal, João viu um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão por 1000 anos e o lançou no abismo. Durante este período de 1000 anos, aqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus ressuscitariam e reinariam com Cristo. Esta é a primeira ressurreição, e sob estes, a segunda morte não tem poder. O milênio representa um período de paz e justiça na Terra, com Cristo reinando pessoalmente. Diferentes correntes interpretativas veem este período de formas distintas, alguns como literal, outros como simbólico da era da Igreja. Após os 1000 anos, Satanás seria solto por um pouco de tempo e enganaria as nações uma última vez, reunindo-as para a batalha final. Mas fogo do céu os consumiria, e o diabo seria lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Então João viu um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença. Os mortos, pequenos e grandes, estavam diante de Deus, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto. A visão culmina com a revelação mais gloriosa de todas. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
uma grande voz do céu declarou: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Nesta nova criação não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A descrição da Nova Jerusalém é de uma beleza indescritível. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Tinha grande e alta muralha com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Os alicerces da muralha da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta sendo de uma pérola. O mais extraordinário é que não havia templo na cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. No meio da praça da cidade e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição. O rio da água da vida, claro como cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá mais noite, nem necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. O mistério de João não reside apenas nas visões extraordinárias que recebeu, mas na mensagem central que permeia toda a revelação. Apesar de todos os juízos e tribulações, o plano de Deus é restaurar todas as coisas e habitar eternamente com seu povo. A última mensagem do livro é um convite, e o Espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouve, diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. João, o último dos apóstolos, recebeu o privilégio de ver o fim da história da humanidade e o começo de uma nova era eterna. Seu mistério continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo, oferecendo esperança de que, independentemente das dificuldades presentes, o futuro nas mãos de Deus é glorioso. A revelação dada a João em Patmos não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre a natureza eterna de Deus, sua justiça, seu amor e seu plano redentor para toda a criação. O enigma da nova terra e do fim dos tempos encontra sua resposta na promessa divina: Eis que faço novas todas as coisas. Este é o mistério de João, uma janela para a eternidade aberta para um homem comum que dedicou sua vida a seguir o Cordeiro de Deus e que, em seus últimos dias, recebeu o privilégio de ver como toda a história humana encontrará sua consumação gloriosa nos propósitos eternos de Deus. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o seu like, se inscreva no canal Fatos e Fatos e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe com alguém que também busca a verdade por trás dos mistérios esquecidos da história.